Olá, ouvintes do Jogo Real Podcast. É um prazer imenso ter você conosco em mais um episódio onde mergulhamos fundo nas estratégias e desafios dos empreendedores e das vendas, sempre com a visão de CEOs e líderes que fazem a diferença. E antes de darmos o play no nosso conteúdo de hoje, quero expressar a nossa mais sincera gratidão a um parceiro essencial que torna tudo isso possível: a Shield Controle de Pragas e Sanitização de Ambientes. Para nós, empreendedores e gestores, sabemos que o ambiente de trabalho é um pilar fundamental para o sucesso. A Shield entende essa realidade como ninguém. Eles são especialistas em oferecer soluções profissionais e de alta performance para o controle de pragas e a sanitização de ambientes, em empresas de diversos segmentos. Pense comigo, a saúde e a segurança e a produtividade da sua operação dependem diretamente de um ambiente limpo e protegido. A presença de pragas ou a falta de uma sanitização adequada podem gerar interrupções, riscos à saúde dos colaboradores, danos à imagem da sua marca e, claro, prejuízos financeiros. A Shield atua exatamente nesse ponto, garantindo que seu negócio opere com total tranquilidade. Eles entregam qualidade, segurança e uma eficiência operacional que se traduz em um retorno claro sobre o seu investimento. Com a Shield você protege seu time, seus clientes e a reputação da sua empresa, focando no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. Não deixe que problemas de pragas ou a falta de higiene comprometam a excelência da sua operação. Invista na segurança e na produtividade que só a Shield pode oferecer. Visite agora mesmo o site shieldcp.com.br para conhecer todas as soluções personalizadas e solicitar um orçamento. Ou ligue para eles e diga que você ouviu no Jogo Real Podcast para uma condição especial. Agradecemos imensamente a Shield por acreditar no Jogo Real Podcast e por nos ajudar a trazer conteúdo de valor para você, empreendedor. Com a Shield, o seu ambiente de negócio está sempre um passo à frente. Agora, nós vamos ao nosso episódio de hoje, não sem antes você clicar aqui no QR Code da Shield e ir direto em suas redes sociais. Bem-vindos à segunda temporada do Jogo Real Podcast. Eu sou o Paulo Torresan. Estou muito entusiasmado com o rumo que estamos tomando aqui. Na primeira temporada, mergulhamos no universo de indústria, empreendedorismo, startups e inovação. Agora estamos ampliando nossa visão, onde empreendedores tradicionais estão revolucionando seus negócios com criatividade, expertise e muita garra. E hoje temos um case perfeito para abrir essa temporada. Com a gente está Ednir Janduso, proprietário da Mercearia 3M, uma loja que começou em 1964 e se transformou na maior adega em quantidade de rótulos de vinho do interior do estado de São Paulo. Mas Ednir não é só comerciante, é sommelier formado, criador de um vinho próprio, conselheiro da CISC e alguém que entende profundamente como construir autoridade e comunidade em um mercado que parecia simples, mas é muito complexo. Nos próximos 90 minutos, vamos desvendar como você constrói um negócio que dura 60 anos, como expertise virou diferencial competitivo e como eventos e experiências se tornaram a estratégia mais poderosa de fidelização. Ednir, bem-vindo ao Jogo Real. Obrigado por atender o meu pedido. Eu sei que você é um cara extremamente ocupado, faz 300 coisas ao mesmo tempo. Eu me lembro da 3M, acho que final da década de 80, eu tinha uma metalúrgica e seu pai ainda atendia lá naquela esquina. Na esquina. Opa, com certeza. Eu ia lá buscar a cesta básica dos funcionários com vocês. Fazemos lá, até hoje isso. Faz até cesta hoje. básica? Cesta básica, cestas de Natal. Primeiro, é um prazer estar aqui e acho muito bacana, né, Jogo Real.
algo que a gente tenta passar um pouquinho da nossa vida, né? Uma trajetória de vida. Eu tô com 56 anos, então a gente tenta passar em alguns minutos aqui essa trajetória nossa. Então, parabéns pelo podcast, é uma coisa muito bacana, algo que veio para ficar mesmo, com certeza. E sim, na verdade, a mercearia começou em 1963, mas legalmente falando, tá. a gente tinha lá um documento tal que era de 64, depois nós subimos que era 63 e aí ficou por aí mesmo, né? E 3M também, só para explicar isso que as pessoas perguntam muito, o porquê de mercearia 3M. É que na época, meu pai foi tocando. A mercearia 3M tinha o nome dele, né? Ednir Janduso, Ednir Ítalo Janduso, né? EPP. E aí chegou um dado momento que ele precisava dar um nome fantasia. E na época ele tinha só 3 filhas, Márcia, Marli e Maristela, minhas irmãs. Sim. Então foi criada a mercearia 3M, depois veio um I de Dinir e um L de Luciana. Poderia ser até mercearia 3000 hoje. Mas é isso, a história é longa. Vai parecer. A 3M, quando começou, seu pai começou tipo mercearia mesmo de bairro. Mercearia de bairro, na verdade, era. Só curiosidade, nessa época tinha algum supermercado grande já em São Carlos? O único maiorzinho, digamos assim, era o Dotto, que veio depois do meu pai até. Depois ainda, um pouquinho depois do meu pai. Tinha o Luiz Chute, e não era esse esquema que a gente vê hoje, né? Das pessoas pegarem um carrinho. Na verdade, as pessoas... corredor. Exato, não tinha isso. O que tinha era uma prateleira. Aliás, prateleiras na parede, né? Tábuas de madeira ali. Um balcãozão, né? Um balcãozão enorme, exatamente. Ribeirão Bonito. E aí o cliente chegava lá e falava, eu queria uma lata de óleo. A gente subia na escada, pegava o óleo, pegava o outro, passava toda a compra do cara e por assim. Então não existia esse autosserviço que existe hoje. Sim. Hoje é tudo autosserviço. A pessoa, hoje a tecnologia é tamanha, em alguns supermercados, você coloca tudo dentro do carrinho, o carrinho passa pelo caixa, e automaticamente já sai o valor da compra. Você não precisa nem passar a mercadoria. Eu vi isso já. A mercearia não tem essa filosofia. Nós ainda tratamos as pessoas pelos nomes. Sim. Ainda tenho 2 ou 3 clientes que gastam conosco com carteirinha, caderneta, né? Caderneta. Como tinha antigamente. Como tinha antigamente. Antigamente era só isso, caderneta, tal, escrevia, a pessoa paga o preço do dia, não tem essa de aumentar nada, não. Então é bem... a gente trata as pessoas pelo nome, que a gente é uma mercearia de bairro, né? Sim. Então, e eu nunca quis trocar o nome de mercearia 3M para... Teve uma época que quando a gente mudou para autosserviço, algumas pessoas falaram, pô, agora que você aumentou, cresceu, poderia chamar de supermercado 3M. Aí eu falei, não. Começou com mercearia, vai acabar com mercearia. Vai continuar com mercearia. Exatamente. E o que eu fiz, Paulo, só para elucidar as pessoas que estão nos assistindo? Eu quis crescer, porque como supermercado, eu nunca teria o desejo, e na verdade eu nunca seria capaz de crescer tanto quanto grandes redes que tem aí, como Extra, Pão de Açúcar, né? Savenhago. Então o que eu quis? Eu achei o meu tamanho e quis progredir justamente contrariamente a esses segmentos. Sim. Então eu quis buscar produtos diferentes no mundo todo, me especializar numa coisa que é uma paixão para mim, que são os vinhos, espumantes e tudo mais. Então me especializei nisso e me especializei em coisas diferentes, né? Não é um patê, é o patê, né? Sim, entendeu? Não é uma coisinha simples, é aquela coisa diferenciada. Sim. Tendo também, obviamente, as coisas mais simples, obviamente tem que ter. No dia a dia, né? Exato, porque o nosso cliente, ele é A, B, C, D. Sim. Mas assim, eu queria realmente crescer aonde eu tinha oportunidade de crescer sem bater de frente com gigantes, que não é a minha filosofia. Você achou seu nicho ali de trabalho. Falou assim, aqui eu vou me estabelecer. Exatamente. Tem um livro muito legal que fala sobre como vencer sua concorrência. Depois eu te passo o link dele, que ele fala justamente disso, né? Se você tem um oligopólio, você tem que ter uma maneira de combater ele. Se você tem um monopólio, é outra maneira. Totalmente diferente. Então, você nunca vai bater de frente com um Carrefour, com um Savenhago. O poder de compra deles é muito grande. Só que assim, eles não têm o tipo de produto e nem o tipo de atendimento que você tem. E não aí tem, que está o diferencial. Exatamente. E não é só isso também. O marketing desses caras são
totalmente diferente do meu marketing. Por exemplo, às vezes eles vendem um macarrão num valor que é inviável, é abaixo do custo. Sim. Mas eles colocam o extrato de tomate, o molho de tomate, assim, um lucro de 600%. Então, você não vai levar um macarrão sem levar um molho. E aí o que acontece? Aquele macarrão que está dando prejuízo está dando um lucro danado. Então é interessante que no quesito de cestas básicas, eu descobri de uma hora, assim, de uma forma bem inusitada, que eu tinha poder para competir em cestas básicas na época. Isso há muitos anos atrás, quando a Antártica era aqui em São Carlos, meu amigo Luque, o Bia. E aí um dado momento, o professor Janei, né, ele trabalhava na Universidade Federal como professor, ele me deu uma cotação. Falou, Adnir, isso aqui eu vou cotar, né, acho que era o Extra na época que tinha aqui em São Carlos. Você quer dar uma olhadinha? E aí eu peguei e falei assim, dá aqui pra mim, mas é óbvio que eu não tenho como competir. Aí eu olhei aquilo e no final das contas eu ganhei com 22% a mais. A menos, né? A menos. Eu perdia no arroz, eu perdia no feijão, mas eu ganhava em todos os outros itens. Então eu falei, opa, peraí, descobri um caminho. Né? Aí cestas básicas, porque é isso. O supermercado grande, ele faz algo muito barato no arroz. Antigamente tinha um arroz prato fino. Ele colocava lá embaixo aquilo, mas te forçava a levar acompanhamento. E também você podia levar 1 ou 2 pacotes só. Tá. Né? Porque ele não estava ganhando naquilo. Isso. Só que você não vai entrar no estabelecimento com 32 mil itens, como a Mercearia 3M tem, e sair de lá só com produto. Sim. Então a minha filosofia foi contra isso. Né, uma pilha, às vezes, pilhas, né, recarregáveis ou não, as pessoas colocam lucros absurdos. E vinho, na época, também colocavam lucros absurdos. E aí eu falei, poxa, peraí, eu começava a ver lá os atacados, enfim, as importadoras, e falava, poxa, dá para eu trabalhar com esse produto com uma margem igual a que eu coloco no arroz, no feijão, enfim, e ter uma venda boa. Aí eu falei assim, vou comprar, se no pior das hipóteses, se não vender, tomo eu. E aí começou aí vender. Consumo o meu produto. Exatamente. Foi indo. Mas esse é o pulo do gato mesmo, né? Em 64, 63, quando seu pai fundou a 3M, como é que ele era o comércio naquela época? Era de bairro, né? Era de bairro, só de bairro. Cada bairro tinha sua merceariazinha, ficava ali na vizinhança. Para quem conhece São Carlos há muito tempo, nessa época meu pai comprou um bar de mercearia que veio a ser depois do Arnaldo, que era o bar do Arnaldo, que fica na frente do fórum. Sim. A galera de 64, 65, 66, 66, acho que até 67, podem olhar lá que é bem provável que você que nasceu nessa época tenha como testemunho o meu pai. Sim. Porque como o cartório de registro ficava ali do lado, né? Então nascia uma criança, precisava de uma testemunha. Então meu pai era o cara que ficava ali. Ele foi. E nessa testemunha época. De exatamente. Nessa época, meu pai comprou um bar e mercearia, e ele me contava que ele enchia a prateleira com papel higiênico, que era o item mais barato que tinha, só para não ficar buraco na prateleira. Foi indo, aí ele vendeu pro Arnaldo, né? Que virou o famoso Bauru do Arnaldo, bar do Arnaldo. Sim. E aí ele construiu lá, junto com a minha mãe ali, que era o terreno era do meu avô. Construiu naquela esquina que eu conheci vocês lá. Construiu ali e começou como bar e mercearia. Ainda tinha uma partezinha pequena de bar. E aí tinha a parte de mercearia. Aí eu, desde muito, muito, muito novo, eu por mim mesmo, não que meu pai tenha me obrigado, não, nunca, mas eu por mim, eu gostava, eu ia desde 9, 10 anos. Lá no balcão. Eu gostava. Tomava sorvete, comia chocolate, mas atendia o povo também. Sim. E aí eu fui criando aquela paixão. Aí, quando um pouquinho mais velho, ainda não muito, 18, 19, sei lá, por aí, até menos. Eu peguei e falei, vamos parar com essa parte de bar, que bar é bom do lado de lá, não do lado de cá. Né? E aí eu comecei a transformar. Aí eu peguei aquela esquininha que você viu. Seu pai não deixou você voar. Meu pai me deu asas para voar. Isso é legal. Essa transição muito. familiar, porque a tendência é que quando está dando certo um negócio, lá antigamente eu sou também de uma família de empreendedores, né? Era difícil mudar a cabeça dos velhos. Muito. Meu pai confiou muito em mim. Isso é muito legal. Porque na época, se você lembrar aí, e quem é mais antigo, digamos assim, né? Mais experiente, né? O piso da mercearia da esquina era um cimento queimado. Sim. Lâmpadas, tinham 4 ou 5 lâmpadas de mercúrio e nada mais. Aí o que eu fiz? Quando o meu pai um dia, ele me emancipou, né? E aí me deu já a mercearia
para mim. Aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz, né, foi colocar piso inteiro, porque não tinha piso, e coloquei azulejo até o telhado. E troquei iluminação. Coloquei de 3, 4 lâmpadas de mercúrio, eu coloquei acho que 48 dessas fluorescentes, né? Minto, dessas incandescentes. Tá quantos anos nessa época? 17? 17 para 18, por aí. Da ideia da onde? Eu sempre fui... Da cabeça. Eu sempre fui, assim... Queria fazer as coisas. Até hoje eu sou assim. Quando eu viajo para algum lugar, seja no Brasil ou fora do Brasil, eu gosto de entrar em lojas, adegas, para ver o que é, o que você pode tirar de ideia ou não, o que dá certo ou não. É sempre bom, né? Sempre bacana. Inclusive o Jogo Real Podcast eu criei justamente para isso. O empreendedor, eu converso com quem está, né, Deus, você já apanhou. Muito. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso também. Que tem gente que abre um negócio, pensa que é só flores, só colher, né? De jeito nenhum. E não sabe o tanto que tem que trabalhar. E insistir, né, não desistir, porque a coisa muito. O Brasil muda toda hora, taxação, muda imposto, muda tudo. Então, é bem isso. É legal que as pessoas, não só esse podcast, mas procurem sempre estar vendo um monte de podcast, acompanhando. Paulo, você falou uma coisa que é tão importante, meu amigo, que eu vou te lembrar uma época que foi, assim, terrível. Meu pai, ao longo da vida, né, ele conseguiu criar, na época não tinha validade. Sim. Então, um óleo de soja, você não sabia quanto tempo durava. Durava até a lata estufar. A lata estufava, não podia, mas... Então, e era caro. Então, meu pai criou um estoque de óleo, óleo de soja, enfim, coisas que realmente demorariam para estragar, né? Ele fez um estoque enorme. Aí você falou... Os tombos, né? Meu pai, o Brasil, uma época, na verdade, passou por uma situação que o Plano Sarney, acho que era, que tabelou tudo. Então, o óleo de soja, na época, eu nunca vou esquecer disso, porque foi um tiro, um baque pra gente, né? Ele foi tabelado em 99 centavos a lata, na época. Né? O dinheiro mudou de nome, acho que era passou para Cruzeiro. Foi no Collor isso, né? No Collor ou o Sarney, que era o fiscal do povo. Lembra? Acho que foi Sarney, sim. Porque no Sarney deu 85% de inflação no mês. Depois ele criou, para tentar, né? Ele criou o plano Sarney, que ele tabelou todo. Taxou leite, taxou tudo. Saiu o jornal, todo mundo ia atrás do jornal. E aí via lá. Então o óleo de soja, por exemplo, Lisa, eles davam até marca, né? Tinha que custar 99 centavos. Você não podia pagar mais que 99. Então nós, que éramos os comerciantes, né? A gente comprava o óleo a 99, vendia a 99 e pagava o imposto e o frete. Que legal. Não, você pagava pro cara levar. Então foi uma época que você ia no supermercado, mercado, enfim, e não existia produto na prateleira. Porque, se eu não vou ter lucro nenhum, eu vou pagar para trabalhar, então o que eu vou ter esse produto? Não dava para ter. Então foi um baque muito grande. E o governo até hoje faz isso, né? O governo impacta, por isso que as pessoas que estão nos ouvindo deveriam prestar muita atenção, mais ainda no que vem tem as eleições, porque ele impacta diretamente o empreendedor, pro bem ou pro mal. E impactando o empreendedor, impacta a população. Não há dúvida, não há dúvida. Não tem essa de o empreendedor... né, a gente tem que desmistificar essa história de que o empreendedor é o maldoso e o funcionário é o bonzinho. Não, né, não é assim tem não. Isso. Porque se você pega, vamos dizer assim, hoje em dia, para você montar um negócio igual ao seu, você tem que, no mínimo, uns 2, 3 milhões de reais. Eu diria que daí para mais, não é só isso. Não, mas você tem que, vamos dizer que você tenha 5 milhões no bolso. Eu tenho 5 milhões, você tem 5 milhões, Marco tem 5. Então, assim, o cara que pega os 5 milhões e vai abrir um negócio... Eu falo, esse cara é louco porque eu acho. É doido, porque ele podia pegar, aplicar, ficar na casa dele, não trabalhar, não ia ter problema com o empregado, não ia ter problema de vender, não ia ter problema de nada. O juro está correndo e ele está vivendo. Agora o cara pega 5 milhões, investe num negócio e vai pra loucura. Que ele vai ter que trabalhar de sábado, de domingo, de feriado. À noite na casa dele pensando. Essa história de que o patrão é patrão, isso é mentira. O patrão é o mais empregado de todos, porque ele depende do cara que vai entrar naquela porta e comprar alguma coisa. Então, é que a minha profissão, se você perguntar, não é empresário, não é empreendedor, eu me considero um servidor. Eu gosto de servir as pessoas. Tanto que na minha empresa, as pessoas que vão lá sabem disso, estão sempre me vendo lá embaixo, tratando e conversando com as pessoas. Eu não gosto muito da parte financeira, da parte contábil principalmente, eu fico tratando com o povo, né? Dando cursos,
fazendo o que eu gosto, enfim, eu acho que é o segredo. Fazer o que gosta é muito importante. Sim, né? é ali que você vende, né? Sim. Qual a tua memória mais marcante lá, molequinho, na mercearia? Memória positiva ou negativa? Tanto faz. Olha, eu acho que negativa, eu acho que aí cabe o que eu acabei de falar agora, que era aquela impossibilidade que nós tínhamos, nós abríamos o jornal, né? Foi uma fase muito difícil, que acho que o brasileiro acho que não tem noção do que o governo pode prejudicar ou não o seu trabalho, que nós tivemos, como você mencionou, uma inflação que chegou a 80%, 70%, 80% ao mês. Ao mês. Não era ao ano. Não. Então, o que me impactava muito é que eu tinha uma maquininha, várias maquininhas de preço, né? Você passava no supermercado, era aquele clac, clac, Exatamente. clac, Tinha grandes empresas que na época não tinha computador, não tinha nada disso. Não existia celular. Então os caras chegavam com aquela tabela enorme, de aquele papel enorme ali, e você ia colocando e anotando, colocando e anotando. Então aquele produto que estava 100, já era 130. Né? O outro produto, você tinha que mudar de preço 2, 3 vezes. Então, algumas coisas ficava lá com 5, 6 etiquetas uma em cima da outra. No mesmo dia, mudava 2 vezes o preço do produto. Então, essa memória foi difícil. E também porque você não podia transgredir a lei, ou seja, você não podia vender acima do que eles pediam, mas você não tinha lucro nenhum para vender naquilo que ele fazia. Então, a gente trocou figurinha. E o que ganhou-se em algum tempo, perdeu-se para poder ficar dentro da normalidade da lei. Muito difícil. Foi uma época muito difícil. Mas tive grandes alegrias também. Isso é muito bom. Qual foi uma grande decisão lá no começo que você tomou que meio que quebrou o paradigma com o seu pai, assim, que seu pai pensava de um jeito, você pensou de outro, sim, e teve que mostrar na prática? Com certeza teve. Por exemplo, meu pai sempre um trabalhador, meu ídolo, meu mestre, meu guia até hoje, ainda que seja na parte espiritual, mas ele, como qualquer pessoa na idade dele naquela época, né, ele não gostava muito de informática. E chegou uma época que a gente precisava estar na era da informática. Então, os cupons cupons fiscais, né, os computadores, tudo isso, meu pai, para ele, não é que ele não, ele sabia que a gente precisava fazer aquilo, mas ele era outro mundo. Ele não se adaptou com aquilo. Então foi uma época que ele acabou forçadamente, já era aposentado, mas ele acabou forçadamente a se aposentar, a perceber que ele não era mais tão útil ali dentro, né? Sim. E para mim foi doído, porque ele gostava de ficar no caixa. Sim. E aí ele não conseguia mais ficar no caixa, porque são vários, né? Até hoje não é fácil. Não. Né? O operador de caixa ele tem que saber as regras oficiais ali e tal. Então foi uma época que eu falei, puxa vida, né? Pai, me ajuda aqui, me ajuda ali em outras coisas, né? Ia viajar para São Paulo para buscar produtos diferentes, de qualidade, meu pai ia comigo, grande parceiro, mas foi uma época difícil para mim, sim, essa daí. E como é que surgiu a tua especialização em vinho? Era uma paixão? Isso aí é uma paixão de outras vidas, eu não tenho a menor dúvida. Paixão de outras vidas. Primeiro milagre de Jesus transformado em vinho. Para mim foi uma paixão de outras vidas. Eu sempre gostei. Quando tinha piscina municipal aqui em São Carlos, que não tinha água quente, não existia essa história. E eu era moleque, ia lá, né? E meu pai, quando acabava de nadar, aquele frio danado, porque meu horário era acho que 6:30 da tarde, meu pai ia buscar lá, já não tinha o sol, então tava frio. Meu pai sempre gostou de vinho. Sim. E na época... Italiano, né? Exatamente, tudo italiano. E aí meu pai, ele abria sempre um vinhozinho, né? Todo dia ele abria uma garrafa, tomava em 2, 3 dias aquela garrafa, e ele dava um pouquinho para mim para dar uma aquecida. Falou, não fala pro tamanho que te dei, mas toma um pouquinho aqui. Então acho que dessa época. Eu saía com os meus amigos, a galera toda tomando cerveja, eu levava minha garrafa de vinho. Sempre? Sempre. A gente ia para uma chácara, tal, o pessoal enchia a cara de cerveja, eu levava o vinho, que na época era um vinho que eu podia comprar, Forestier, Chateau Duvalier, Almaden, aqueles vinhos baratos nacionais, né? Porque não tinha. Então minha paixão desde criança, nem posso falar isso no ar, porque senão vão falar, pô, não pode beber com menos de 18 anos. Eu bebia um pouquinho. Não, meu avô, eu lembro do meu avô italiano também, ele fazia sangria. Né? Vinho, água e açúcar, para quem não sabe o que é sangria. É de garrafão. Em todas as festas que tinha na casa do meu avô, ele fazia uma fileira de neto, dos 18 aos 3 anos de idade. Todo mundo tomava. A canequinha para cada um. Não era que era obrigado, é assim, tinha que tomar. Na França é assim, na Itália continua assim também. Aqui no Brasil, infelizmente, parece que vinho... E não era de ficar bêbado, a gente tomava... Ficava feliz, ficava tranquilo. Eu não sentia, não tomava por essa razão. Punha as crianças para dormir e davam vinho. Exatamente. Até hoje eu não tomo por essa razão, de ficar bêbado. Tomo para apreciar o produto mesmo.
Agora vamos falar de decisões críticas, né? Sim, sim. O pessoal, até agora, tá, que bom, Mercearia 3M, tá lá, vende bastante. Qual foi uma decisão difícil que você tomou e que quase quebrou, ou quase, e outra, né, o outro lado da moeda, ou uma que você tomou e que acelerou a empresa? Então, você deve ter tomado uma decisão que você falou, eita, não é por aí. E a gente toma essas decisões. Sim, sem dúvida, o tempo todo. Só que a gente aprende com elas. Com certeza, o tempo Né? todo. Quais foram essas duas que você lembra? Assim, uma que quase Olha, falou, nossa, eu fiz tudo errado. E a outra falou assim, pô, eu acertei a veia aqui. sim. Vamos lá, vamos pensar primeiro na parte boa, né? Houve uma época que eu falo que dos limões a gente transforma uma limonada, a gente faz uma limonada, né? Tinha um amigo meu, eu penso muito mais nos outros do que em mim mesmo, né? Isso é um defeito que eu tenho. Mas olha que interessante, há algum tempo atrás, diria que uns 15 anos atrás, um amigo meu que era grande amigo e era importador de vinho, trabalhava numa importadora de vinhos. Esse cara perdeu o emprego, né? E honrou e fez a última degustação daquela empresa que, na verdade, tinha quebrado, a empresa tinha fechado. Sim. E aí ele honrou, nós fizemos no Dina Baldoria, faz muito tempo, já isso foi uns 15 anos. E aí acabou a degustação, 2h30, 3 horas da manhã, a gente foi para minha casa, minha residência, tomar o último vinho. Eu, o Gustavo e o Pablo, que é da Pérez Cruz, né? Ele é um chileno. Conversa vai, conversa vem. Tinha um container de vinho parado, a importadora tinha quebrado, né? Ele não podia, tava aqui no Brasil, mas estava parado. Aí eu virei pro Gustavo e falei, Gustavo, vamos esperar o dia raiar aí e vamos conversar. Eu ligo para alguns amigos, tal, e vamos rachar esses containers. E aí, porque era muito vinho só para mim. Aí deu certo a brincadeira, compramos aquele container. E aí eu falei, Gustavo, tá aí seu emprego novo, né? Vamos fazer uma importadora. E aí nós nos unimos. Né? Hoje nós somos em torno de 40 empresários, cada um numa cidade, todos eles. Tipo uma cooperativa. Como se fosse uma cooperativa, montamos uma importadora e essa importadora só pode vender para gente. Né? Legal. Só para os nossos elos. Então isso foi uma coisa bacana que a gente foi para Chile, Portugal, Espanha, Itália, enfim, e buscar vinhos que só a gente pode tê-los, que só a gente pode trabalhar com eles, a maioria, né? Criamos marcas próprias com esses vinhos. Depois disso, eu acabei criando marcas próprias da Mercearia 3M também aqui. Eu ia te perguntar até como é que você criou o Arquitec. O Arquitec também. Eu criei 5 espumantes também aqui no Brasil, né? São os espumantes 3M. E aí o Arquitec foi também uma coisa bem interessante. Tem uma vinícola, a família Cassoni, que eu gosto muito, sou um amigo da família toda, de Mendoza, da Argentina. E esse pessoal... é muito amigo, e eles falaram, poxa, você tem um nível de amizade, de conhecimento de vinho muito legal. Então a gente queria que se você viesse para cá, para Mendoza, fazer o seu vinho. Ah, legal. Né? Mas era para eles. Tá. Eu fui, chegou lá, tinham 11 tipos de vinhos, né? Em barris de carvalho, fazia um ano e meio, parado no carvalho. Aí nós tiramos, né, 1 litro de cada um, eu fui tomando cada um deles, escolhi 3, desprezei os outros, e desses 3 nós fizemos um blend e saiu um vinho que chama-se Arquitec, né? E saiu 2015, 16, 17, 18, né? Em 18 eu criei o Grand Arquitec, que é um top de vinho, foi um sucesso até chegar a pandemia. E aquilo que era para ser para vinícola, eu falei assim, não, deixa para mim. A mercearia acabou vendendo toda a produção. Legal. Tá? Então foi de todos os anos, 2015, 16, 17, 18. E em 19, na verdade, a safra 19 a gente faria ela em 20. Porque é safra 19, Sim, né? sim. Então a safra 19 eu teria que fazer ela em 20. Em 20 veio a pandemia. Aí eu parei de ir. E aí até hoje ainda não voltamos a fazer o vinho. Mas tá. já tem projetos para ir ano que vem. Mas tem garrafa deles ainda? Não, acabou tudo. A única que eu sei é uma pessoa que está vendendo no Mercado Livre. A última garrafa de vinho, acho que eu vendi por 120 o Gran Arquitec e 70 o Arquitec. E esse cara tá pedindo acho que R$680. Porque não tem, né? Virou. E tomamos, tive a felicidade de abrir uma garrafa dela. Eu tenho da minha adega particular. Num jantar que eu fiz agora recentemente, um jantar bem para 12, 13 amigos, e o Mário Muccheroni, que é presidente da Associação Brasileira de Sommelier, me surpreendeu quando nós abrimos um vinho, que era um vinho surpresa, era um vinho às cegas, para todo mundo degustar e ver o que era aquele vinho. Nem eu sabia. O Léo, meu gerente lá, o Léo, meu sócio, digamos assim, tava lá e falou assim, não, peraí, quero que vocês falem sobre esse vinho. E aí, no final, era o vinho Arquitec, que era o que eu tinha feito. E o Mário falou que foi o melhor vinho da noite. Que legal. Então, fiquei muito honrado. E do lado, nós falamos da coisa boa. Sim.
E a outra que você... Olha, do lado ruim... E aprendeu, né? O que você aprendeu com isso? Aprendi muito. Na vida inteira a gente vai aprendendo. Sim. Mas eu acho que às vezes dá certa credibilidade para alguns funcionários. Teve uma funcionária que uma vez me lesou lá um pouquinho. Então eu acho que talvez... A credibilidade em pessoas erradas, tanto de funcionários como de clientes, né? Porque o que acontece? A pessoa que tem uma má índole, né? Ela vai te cevando. Então teve uma empresa, por exemplo, que naquela época, muito tempo atrás, ela comprava e pagava direitinho, né? E aí e eram 4 sócios que eram volumes grandes. Tá? Para você ter uma ideia, na época, cada um poderia gastar R$3.000. E hoje, R$3.000 é um dinheiro bem... hoje já é bom, né? Então você pega 4 vezes 3, dá 12 mil. Né? E eles foram indo, e eram os melhores clientes da mercearia, né? Pagava tudo direitinho na época. E aí foi juntando, e a amizade, aquela história. A amizade e o profissional não se desvinculavam na época. Hoje eu percebo que não dá mais para ser assim. Não. Chegou num montante ali... Nem com família, né? Que dava para comprar 2 apartamentos. Aí meu pai, na época, ainda... Isso faz muito tempo, tá? A maioria das pessoas até já desencarnaram. Mas na época chegou um momento que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, não dá mais. Eu disse, não, mas pô, os caras... Não, pai, não dá mais. Vai quebrar a gente. Eles estão... Porque a empresa, elas perderam... Foi numa época que eles eram uma empresa de transportes e eles transportavam muito para aero. E a Aero quebrou. A Aero quebrou, eles perderam o transporte, mas foram segurando, mas não pararam de gastar. Sim. E foi indo, a gente dando aporte, até chegou um momento que eu falei, pô, não tem mais a menor possibilidade. E isso foi bem difícil pra gente. Foi muito difícil pra gente. Aprendemos. E superamos. Poderíamos não ter superado, mas superamos. Eu ia até te perguntar na época, acho que a crise mais forte que o varejo passou foi a época do Sarney mesmo. Sim. Né? Acho que mais do que da pandemia, porque na pandemia muita gente aprendeu e cresceu na pandemia. Eu mesmo cresci. Muita gente, a pandemia foi boa para quebrar muito paradigma de delivery, de etc. Exatamente. Coisa que ainda hoje persiste. Sim, né? sim. O delivery. Na época da pandemia, eu vendia mais do que eu vendo hoje. Tinha gente que não tinha delivery e passou a ter. Obrigatoriamente. E hoje em dia é uma segunda fonte de renda para a empresa. Exatamente. Ainda hoje eu vendo talvez igual ou por delivery do que em loco na mercearia. Você não tinha um delivery forte antes da pandemia. Não tinha. Pra você comprar uma moto, um carro a mais. Tinha para poder. Tinha Kombi, eu tenho um Fiat lá que doblou, acho que é. Tinha 2 motos, hoje eu tenho acho que 3 motos, mais tudo isso, e ainda assim, às vezes tem hora que falta carro para levar. E como é que assim, vamos pensar lá na época do Sarney, foi na década de 80, né? Isso. Como é que você conseguiu manter a mercearia? Você já falou, né? Tem a coisa que vendia sem lucro, vendia no prejuízo. Muita gente quebrou. Muita. Eu lembro pessoas se mataram. Teve muita gente que simplesmente tirou a vida. Teve. Com dívida, Teve. Chegou no... O Sarney realmente fez muito mal para o Brasil. Muito. Né? E Delfim Neto. Nossa Senhora, todo, pelo amor de Deus. E como é que você conseguiu sobreviver? Bom, eu acho que o que eu tenho ainda hoje diminuiu um pouco, mas eu peço a Deus que me dê tudo de volta isso, é a criatividade. Eu acho que a criatividade para mim sempre foi o essencial. Que a gente não pode ser igual aos grandes, vamos ter criatividade para mexer naquilo ali. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar muito em supermercados e também em lojas, né, que aquilo, perfil que eu queria, e ver o que eles tinham, os preços, fazer uma pesquisa de preço e ver onde a gente tinha para crescer mais em lucro. Ou então, o que a gente podia fazer para ter uma situação melhor. Por exemplo, uma besteira que eu vou falar, mas assim, fez com que entrasse muita gente na loja. O papel higiênico, neve, na época era algo que os grandes mercados colocavam lá em cima. E todo mundo precisa de papel neve. Né? A maioria das pessoas é o melhor papel. Eu vi que o lucro dava para eu vender muito mais barato do que os caras. Então fazia painéis, colocava lá um exemplo, né? Sim. E aí a pessoa entrava ali para comprar aquele produto e volto a dizer, uma empresa com 30 e poucos, 40 mil itens na época, tinha mais do que tem hoje, né? Aí ela acabava comprando outras coisas. Mas eu acho que foi sempre a criatividade, fazer isso, fazer parcerias verdadeiras, que acho que até hoje o que me move são parcerias de verdade mesmo. Sim. Ou seja, também teve uma situação que foi muito interessante na minha vida,
Chegou um momento em que eu e mais três amigos, na verdade, nós nos unimos numa conversa e falamos assim: poxa, eu sozinho, eu sou pequeno, mas eu com você, com fulano, com cicrano, a gente juntos somos um pouquinho mais. E aí nós criamos uma coisa que chama-se Rede Clima de Supermercados. Nós conseguimos chegar no número de 16 pequenos mercados, e aí a gente conseguiu fazer uma sede, né, alugamos um imóvel, compramos um caminhão, pegamos até contratamos um vendedor, mas era a gente que fazia a reunião semanal, então a gente pegava lá, café Ouro Brasileiro, um exemplo, sei lá, enfim, bom, já que eu compro 100 quilos por semana, mas o outro compra 200, tal, então vamos comprar uma produção, uma carreta, um caminhão, sim, leite, a gente não tinha condições de comprar da Parmalat direto na época, mas com a Rede Clima nós comprávamos 2, 3 caminhões, sim. Então nós fizemos isso, até um ponto, Paulo, que eu falei assim, a rede estava indo muito bem, e aí o pessoal quis migrar, ou melhor, expandir para a rede 10 supermercados, que é uma rede de Ribeirão Preto. E nesse momento foi que, quando você quer crescer, então, voltando aí à posição anterior que você falou, né, uma coisa ruim também foi isso. Uhum. Quando você quer subir e melhorar, e aí você cai do cavalo. Sim. Porque de rede Clima de supermercados, nós passamos para a rede 10 de supermercados, que era uma empresa de Ribeirão Preto. Aí a gente se juntou com uma empresa que não dava muita vantagem para qualidade dos produtos, e sim para preço. Tá. E a Mercearia 3M sempre foi o contrário disso. Então o bacalhau nosso é grosso, é aquele bom. Né? O papel tem que ser aquele papel bom, não aquela lixa. Então o que acontece? Eu era obrigado, quando eu fui diretor comercial da Rede Clima dos Supermercados e também da Rede 10 Supermercados. E como diretor comercial, comecei a ver coisas erradas e também comecei a ver que a mussarela que os caras queriam comprar era mais barato. Podia ter pedra, podia ter... Não tem problema, mas era mais barato. Então foi uma época que eu também passei a apertar. Outro nicho, né? Eu saí, porque eu falei assim, não dá para eu vender esse tipo de material, eu prefiro sair da empresa, sair e seguir carreira solo de novo. E por coincidência ou não, quem ficou acabou fechando as portas. Não, assim, é que eu falo, o atendimento é tudo, né? E tudo. A pessoa, eu consigo vender qualquer coisa que você me der, eu vou vender. Qualquer coisa. Você imagina a coisa mais esdrúxula, eu posso demorar um pouco mais ou menos, mas eu vendo. Pelo nome que você formou também. Eu vendo. Mas meu pai falava assim, o cara vende até caixinha de fósforo vazia. Sim, o duro é vender de novo para a mesma pessoa. Exatamente. É aí que mostra se você é bom vendedor ou não. Outra fase do meu pai, negócio bom tem que ser para os dois lados. Sim, sempre. Eu consigo dar descontos na mercearia, mas tem gente que me esfola até o final. Vai falar, aí já não é negócio bom. Eu quero fazer um negócio bom para ambas as partes. Quando eu fiz Empretec, eu tenho uma história do... é show, né? Você fez? Não, mas me falaram que não, transforma imersão, né? E aí um colega meu, ele era dono daquela fábrica que fazia geleinha. Aquelas geleinhas de brinquedo. E aí o Carrefour chamou ele para negociar, ele foi todo entusiasmado, vou vender para o Carrefour. Chegou lá, o Carrefour meteu o pedido na frente dele, falou, assina aí. Falou, mas nem deu o preço? Falei, não, mas esse é o preço que nós vamos pagar, tá aqui. X mil quantidade mês, nesse preço. Ele olhou e falou assim, não, isso está abaixo do meu custo. Não, mas esse é o preço que a gente paga, você vai pagar para outro. Para mim não, rasgou o pedido, saiu. Tá certo. Tá certo. Mas é o que acontece. É o que acontece hoje em dia. Hoje, os grandes mercados, eles às vezes têm aniversário, tem isso. Então, do couro sai a correia, acho que é esse. Né? Então, eu consigo ter preço melhor que esses grandes porque eu não fico pedindo para ele as coisas. Né? Então, por isso que eu honro muito a palavra parceria. E eu busco muito isso. Eu quero provar. Nós temos o Clube do Vinho, que as pessoas recebem no conforto da casa dela 2 ou 3 garrafas de vinho. Eu pego esse vinho todos os meses, isso já tem uns 7 anos. Então eu degusto alguns vinhos, eu e minha equipe. Se eu gostei realmente do vinho, o vinho é bom, então eu vou brigar com aquela empresa para ter o melhor preço e fazer a empresa entender, que a importadora entender, que aquele vinho tem que custar mais barato naquele momento. E se o cara gostar do vinho, ele vai pagar o preço justo que é na mercearia. Mas aquele momento é uma oportunidade. Então tem dado muito certo isso. É uma abertura de porta, né? Exatamente. Então a criatividade, respondendo a sua pergunta, o que me fez vencer
todos os problemas que nós tivemos aí, é a criatividade. A criatividade. Hoje, ela é imensa com o que a gente acabou, no particular, falando sobre a IA, né? A inteligência artificial, que eu ainda não domino. Mas, enfim, eu tive um IA lá, eu lá sozinho com as minhas, né? Para poder vencer, porque se você não é o melhor, você tem que ter uma criatividade, tem que fazer algo, como... O que eu fiz na época? Tem que ter um diferencial. Tem que ter. Na época que eu vi que a gente tinha condições de ter cestas básicas com preço competitivo, poxa, comecei a oferecer cestas básicas. E agora, recentemente, inclusive com a Alessandra da High Steel, nós fizemos aí quase 200 cestas de doação. Então, eu fiz para várias empresas. Acho que todas as escolas de São Carlos, na época, pegavam cestas básicas comigo, né? Cesta de Natal, que é uma coisa que a gente faz muito agora, nessa época que nós estamos vivenciando. Então, é sempre criatividade. E, obviamente, sempre tratando o cliente como um ser humano. Sim. Sou eu que trato do cliente, sempre consigo dar um descontinho aqui, ali, em alguma coisa. Então, esse lado humano que a gente perdeu, né? Sim. Hoje você liga em algum lugar, é um computador que atende, que passa para o outro computador. Então, esse lado humano, que é o que você falou, Paulo, que você faz muito bem, a parte do atendimento, eu tento ser, assim, impecável. Isso aí é que... se você for separar em que é ótimo para uma empresa, médio e pequeno, o ótimo é o atendimento. Não tenha dúvida. Se você tem um excelente atendimento, a pessoa já passa a não perceber mais preço. Exatamente, porque tem a credibilidade no profissional. Exato. A credibilidade é algo fundamental. Por exemplo, um exemplo assim, bem corriqueiro. Eu estava ontem na mercearia, uma pessoa chegou, vai fazer um casamento e indicaram um determinado produto para ela, um determinado espumante. Aí eu falei para ela, olha, esse espumante não é espumante, porque era um lambrusco. O lambrusco não é espumante, ele é um frisante, tem menos gás. É italiano, ok, mas não tem glamour nenhum ser da Itália um produto ruim. Porque na Itália ninguém toma esse tipo de produto. Eles tomam os lambruscos bons, secos, inclusive. Mas não esse que vem pro Brasil. Esse que vem pro Brasil não é legal. Aí indiquei um outro produto, um moscatel nacional, e a pessoa saiu de lá super feliz, com uma bagagem de experiência, que o que você me deu não foi um atendimento, foi uma aula. Sim. E isso eu faço, por isso que eu tô rouco hoje, que eu tô rouco. Eu gasto muito a minha voz e gasto com prazer. E também não diferencio o milionário do pobre. Somos todos iguais. Sim. Por isso que eu gosto de servir. Somos todos seres humanos. Exatamente. Né? Exatamente. E aquela loucura que você... Quando você decidiu fazer, eu vou ser sommelier. Porque sim. não é fácil. Não é. Eu já fiz vários cursos de harmonização, né? Mas ser sommelier é outro nível. Sim. Você tem que ter paixão, né? É. Paixão mesmo. E hoje eu já dei um curso no Senac, inclusive, para formação de sommeliers, das quais eram, acho que 3 horas por dia, durante um ano. Nossa. Uma vez por semana. Uma vez por semana, mas durante um ano. Então, veja, né? E a gente, ser sommelier implica em você saber mais coisas do que o trivial necessário para tocar a vida como sommelier. Por exemplo, você tem que saber o terroir, o tipo de terra que está lá em Borgonha, por que a uva, enfim, ela nasce com mais tranquilidade naquele terroir. Então, ser sommelier é a extensão de aquilo que você gosta, que você se apaixona. É difícil, eu concordo, né? É muito estudo. É como advogado, né? O advogado ele se forma como advogado, mas não como bacharel. Depois ele tem que prestar uma prova. E para passar naquela prova, tem que estudar muito. Então eu estudei muito, mas era algo que eu queria e gosto. E detalhe importante: tanto quanto na medicina, o sommelier de vinhos, se ele não se atualizar, ele fica para trás. As leis mudam, as legislações de países mudam. Qualquer coisa. Hoje, Paulo, a gente está vivendo um momento muito importante, até com a sua audiência explicar isso para o povo, tem muito vinho meio seco. E as pessoas falaram, eu não gosto de vinho meio seco. É porque há um tempo atrás, eu não tenho certeza, mas acho que foi 2016 ou 2014, o vinho seco era até 5 gramas de açúcar residual, né, açúcar contido na uva, por litro. E aí o governo, por alguma questão, acho que foi na época da Dilma, não tenho certeza, passou para 4, de 5 passou para 4. Então 4,1 gramas de açúcar passa a ser um vinho meio seco. Só que isso vai até 25, que é um erro também, é muito. Nos Estados Unidos, para ser um vinho seco, tem que ter até 8 gramas de açúcar residual. Então ficou uma coisa esquisita.
Então as pessoas hoje, elas ficam com medo de pegar um vinho meio seco, sendo que se ele tiver até 5, 6, 7 gramas de açúcar residual, é um vinho seco, Sim. com um pouquinho mais de açúcar residual, mas sim. Então tudo isso vai da credibilidade que você tem que estudar e estar por dentro. Lei que faz? Legislação, país. Cada país tem uma legislação. Sim. O que é um vinho reservado? É o pior vinho que existe no mundo inteiro, sempre foi. Mas não tinha nem na legislação. O Brasil resolveu colocar na legislação como vinho mais simples, que eu acho um erro. O vinho nobre, né, não existia. Agora foi colocado na nossa legislação. Não existe em lugar nenhum vinho nobre. Eu sou italiano, né? E eu conheço muito aqueles DOCG, DOC, DOC. Isso, né? DOC, DOC-G. Aqui no Brasil tem essa não, nós essa temos uma denominação de origem do Vale dos Vinhedos, por enquanto. Essa tem. Temos só essa. Agora não temos, por exemplo, a DOC-G. Lá no Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Denominação de origem controlada e garantida, isso na Itália. IGT, né? Indicação geográfica típica. Na França tem o champanhe. Né? Tem o champanhe. Que muita gente não sabe, mas Champanhe é uma região. É uma região do champanhe. Para ser champanhe, isso é muito bom aqui no programa, porque todo mundo fala que era um champanhe baratinho, no máximo R$30. Não existe. Não existe. O champanhe, para ser champanhe, ele tem que ser feito com a uva Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. As uvas têm que ser cultivadas na região delimitada de champanhe. Tá? E se tiver 1 metro para lá, não pode, e tem que ser feito pelo método tradicional. Eu assisti um filme agora. A Espuma do Amor, né? Na Netflix. Agora, que a Vivi Clicquot, a história dela. Que fala sobre a região do champanhe. Muito bacana, muito bacana. E daí você pegou tua paixão, né? A mercearia do seu pai lá atrás não tinha, acho que devia ter vinho de garrafão, como toda mercearia. Vinho de garrafão, Challis, Belmadem, Forestier. O famoso sangue de Bois. É isso aí, né? É o que tinha. E daí, com essa sua paixão de criança, e até que veio do pai, né? Você acabou virando sommelier e hoje a 3M é referência. Referência em vinho, no interior de São Paulo. No interior todo. Não estamos falando de São Carlos. Olha, não, eu te digo que graças a Deus a gente vai conhecendo as pessoas, né? Então a gente vai fazer. Eu fiz muita viagem para o exterior também, por conta do mundo do vinho. Então, há um tempo atrás eu fui para o Rio Grande do Sul. Chegou no Rio Grande do Sul, todo mundo me conhecia. As empresas me conheciam, querem vender para gente. Então, a coisa, quando você tem paixão e vai cada vez mais dando curso, eu já dei curso em Minas Gerais, em São Paulo, Espírito Santo. Aqui em São Carlos, frequentemente você dou cursos. Dá cursos. Dou cursos. Mas tem um calendário? Eu não tenho. Ou é assim, depende de quando você monta? Na verdade, eu tenho uma coisa que é assim, se tiverem 10 pessoas querendo fazer um curso, 10 amigos principalmente, 5 casais, ou até 40 pessoas, eu já tenho espaço pronto para isso. A gente faz um curso para aquela turma. Sim. Mas ocasionalmente, como eu vou para Brotas, para Campinas, para São Paulo, eu faço cursos também, e tem vários tipos de cursos, né? O básico intensivo, que é um curso de 3 horas, e tem cursos só de champanhe, só de um tipo de situação, uvas diferentes, como eu estou para fazer um curso agora, até falei para o Mário Muccheroni. Gostaria que ele fizesse o curso lá na mercearia, de uvas diferentes, para as pessoas saírem do trivial. Cinzô, Grenache, Mourvedré. Nossa, nunca ouvi nem falar. Exato, as pessoas não conhecem, né? Uvas diferentes, que são maravilhosas, Petit Verdot. Então, eu tô sempre mexendo, fazendo um evento que você foi, inclusive, era no Dama Golf antigamente, e agora está sendo aliás, minto, era no Broa Golf Resort antes, e agora está sendo no Dama Golf. Isso. Um lugar maravilhoso. Eu vou todo ano. E a gente reúne lá 140, 150 rótulos. Pena que acaba cedo. Começa. Eu aprendi. Aí que tá. Você perguntou o que. Uma das coisas é essa. Antigamente, a gente fazia os eventos, tinha horário para começar, não tinha horário para acabar. No Dama não, no Broa. No Broa teve uma degustação que acabou 5h30 da manhã. Ave Maria. Teve gente dormindo no salão. Não. Feliz da vida, de terno e gravata e dormindo no salão. Então eu aprendi que não tem como. A gente tem que ter horário para começar e tem que ter horário para acabar. E as pessoas também têm que começar, nesses eventos que a Mercearia 3M, de não ir meia hora antes de acabar. Tem que tentar ir no começo para curtir a festa inteira.
Tem gente que vai pro fim já. E aí até fala assim, o rótulo já acabou. Já acabou, tá acabando aquele rótulo ali, mas também você foi meia hora antes, né? Não dá. De acabar, enfim. Eu tinha amizade com o Madalena aqui. Opa! O Madalena dava 10h30, 11 horas, acabou a cerveja. Sempre assim. E eu ia por trás do balcão dele cheio de cerveja. Ele falava que acabou, né? Pela Madalena, porque não, daqui pra frente é só desgraça. Exatamente. Então, e é isso mesmo. É isso mesmo. Não adianta. Aqui... Quantos eventos, até 3h30, 4h30 da manhã, eu fui aprendendo que, em primeiro lugar, não é saudável. Não. Né? Então tem horário pra começar. Já perde a essência do evento. Já vira. Exatamente. Já vira pingaiada, como diz o outro. E daí, falando de eventos, como é que surgiu essa ideia de você fazer eventos? Você já está no quarto, quinto. Não, já está. Esse evento principal. Do Dama? Do Dama foi o quarto. Dama Golf Clube foi o quarto que nós fizemos lá. Mas durante o ano nós fazemos micro-eventos no Dama Golf, para o pessoal que joga golfe, inclusive, muitos eventos. Você faz eventos lá no sobrado seu também da 3M. Faz degustação, você faz. No segundo piso da Mercedes 3M nós fazemos muitos eventos também. E da onde surgiu essa ideia assim? Você quis fazer? Na verdade, essa ideia surgiu quando eu comecei uma parceria com a Herdade do Porão, Quinta do Castro, que é a Qualimpor, uma empresa que eu admiro muito, que eu sou distribuidor deles aqui. Estamos falando aí, nossa, acho que uns 20 e poucos anos. Ou mais até, não, acho que mais. Enfim, veio um amigo meu, o Thiago, né? Junto com, acho que era o João Palinha e o João Butchala. Eles vieram me vender vinhos aqui e falaram, Dinir, o David Bervestock, que é um produtor, um enólogo-chefe da Herdade do Porão, que agora se aposentou, ele vai estar no Brasil semana que vem. Só quando? Terça-feira da semana que vem. Isso era uma sexta. E aí ele falou assim, você não quer fazer um jantarzinho com ele aí? A gente traz os vinhos, tal. Só quantas pessoas? Aí ele falou assim, quantas você quiser. Aí eu peguei e falei, olha lá, hein? Não, me dá um número, né? Eu falei, não, 20, 30, só posso por 100? Se você conseguir 100, ótimo, eu vou ficar feliz da vida. Eu coloquei 148 pessoas no final de semana. De sexta para terça. De sexta para terça. Na terça-feira foi o evento. E eu lembro que foi no Casa Branca, que era um restaurante que tinha, não tem mais hoje, infelizmente, mas era um lugar lindo, comida boa. E aí eu falei assim, caramba, né? As pessoas gostaram, o pessoal de Portugal gostou tanto que me levaram para Portugal para conhecer lá a vinícola e tudo. E aí eu comecei a entender e ver que esses eventos que a gente faz, mais do que mostrar o vinho, mais do que comercialmente falando é interessante, ele traz uma, como é que eu posso dizer, uma coisa gostosa entre as pessoas, né? Marido, mulher, enfim, é uma união, é uma festa, tem um casalzinho de senhores, né? Que ele falava assim, não para de fazer isso nunca, porque a única hora que meu marido quer me tirar de casa é nos seus eventos, então vão em todos. Curso de vinho, eles já fizeram uns 10 iguaizinhos. Sim. Entendeu? Porque é uma casa, confraternização, é uma amizade, e aí a gente vai conhecendo produtos novos. Eu acho que é muito bacana isso. Dinir, obrigado, está sendo uma conversa muito agradável, muito legal saber toda a experiência sua. E vamos chamar agora os nossos patrocinadores, porque ajuda a manter o canal. Você que queira ser nosso patrocinador, estamos abertos, os nossos contatos estão todos na descrição do vídeo. Convidando você também para seguir o canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que tudo isso faz com que o YouTube entenda que o canal tenha conteúdo e distribui para mais pessoas. Isso ajuda também, isso é gratuito, tá? Agradecendo o nosso patrocinador, a Pleni Gestão Industrial, uma empresa de Minas Gerais que acreditou no nosso podcast e está sempre conosco acompanhando o desenvolvimento da indústria. A Pleni, ela é especialista em serviços de gestão industrial, gestão de projetos, gestão de manutenção, de gestão de ativos, entre outros serviços. Para mais informações, clique no QR Code da Pleni, que está aqui na tela, e logo abaixo na descrição do vídeo todas as suas redes sociais também. Obrigado mais uma vez, Pleni, por colaborar conosco e apostar nesse projeto.
Está com um evento, né, que é um Bom Natal para Todos. Eles estão querendo chegar à quantidade de 500 cestas de Natal para doar para as famílias carentes. Tem muita família que não passa o Natal porque não tem o que comer, então se recolhe mais cedo, não tem aquela alegria de participar junto com os seus. Então, junto com a Compra Certa, o Paulinho está fazendo junto com os amigos dele também. Nesse QR Code você faz um Pix para a campanha. Esse Pix é uma doação em dinheiro, porque o dinheiro todo vai ser direcionado à compra das cestas básicas. A meta é chegar em 500 cestas básicas. E por que doar dinheiro e não alimento? Que é para ter rastreabilidade do que você vai ser doado, né? Para ter garantia, qualidade e atender bem as pessoas, as famílias carentes. Contamos com vocês e um bom Natal para todos. Voltando aqui, estou com o Ednir Janduso, da 3M, um empresário de sucesso na nossa cidade, que está aqui até hoje. Não foi só alegria, não. Ele teve que quebrar muita pedra, continua quebrando. Muitas, né? Todos os dias. Ser empresário é acordar já com boleto para pagar, né? Não, vários. Exatamente. Vários. Vai dormir com, paguei esses, a hora que acorda tem mais para pagar. Então, exatamente. É aquela eterna corrida para a coisa ficar em pé, pagar funcionário, pagar impostos. os impostos do governo. É uma luta constante, mas você, quando põe tua cabeça no travesseiro em casa, você fala, estou vencendo uma batalha. Exatamente. Né? Todo dia estou matando um leão. Exatamente. Com certeza. Se você pudesse voltar 10 anos, né? Estamos agora em 2015, não muito, 2015 só. Qual decisão você não teria tomado? Boa pergunta. Qual decisão eu não teria feito, não teria tomado? Pensando, se estivéssemos em 2015, antes da pandemia, portanto, eu teria pensado, talvez, em algumas outras soluções que vieram com a pandemia e que vem vindo ainda, que é o fato de fazer entregas, o fato de ter o produto na sua casa sem ter que sair, que é o que vem acontecendo com muitas pessoas. Então precisou vir uma catástrofe, né, que foi o vírus, né, a Covid, para a gente se atentar em algumas coisas que fizeram valer a pena e valem até hoje. Muitas empresas ainda não voltaram, inclusive, né? Estão trabalhando em home office agora, que gradativamente estão saindo. Então eu acho que o Brasil, de uma forma geral, aprendeu com a Covid. Né? Você não precisa exatamente sair, pegar teu carro, gastar gasolina, ir até um empreendimento, pagar aluguel daquele empreendimento, tal. Você pode fazer isso na sua casa. Eu tenho muitos clientes que tinham... Eu tenho um cliente no Brasil todo, né? Mas tinha cliente em São Paulo, por exemplo, que na Avenida Paulista tinha 6 andares alugados. Nossa, na Avenida Paulista, escritórios de engenharia, por exemplo. E com a pandemia desocuparam os 6 andares, foram todos para casa. Hoje eles funcionam de uma forma híbrida. Isso. Muito bem, porque o contato humano é importante. Então, eles têm lá segunda, quarta e sexta vão para casa, terça e quinta vão para o escritório. Só que eles só alugam um andar. Exatamente. Olha o quanto caiu. A economia, que não é barato um andar inteiro na Avenida Paulista. E além disso, você pensa também na gasolina, né? Sim, o cara tem que sair daqui, tem que voltar. Até a vida do funcionário melhora, a qualidade de vida dele, que ele fica junto com a família. Exatamente. Embora eu trabalhei home office na época da pandemia, eu acordava, punha roupa, não ficava trabalhando de pijama, entendeu? Você tem que vestir a camisa. Você tem que ter noção do que está acontecendo. Vestir a camisa. Agora, nós falamos 10 anos para trás. E daqui 5 anos? O que você acha que vai redefinir o varejo? Olha, uma das coisas, até em conversa particular fora do ar aqui, a inteligência artificial. Com certeza. Né? Eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais dentro da sua filosofia de cada um, entender o que é a internet,
o que é esse mercado que está vindo por aí, mas não perdendo seus princípios. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que eu não vou perder nunca. Meus princípios, as minhas convicções de honestidade, de fazer a coisa certa, no momento certo. Então, daqui a 5 anos, eu já estou pensando em algumas outras alternativas que o governo vai mudando de cá para lá, de lá para cá, então a gente tem que se adequar a isso. Por exemplo, eu sempre fui, numa época, durante 30 anos, nesses 60 e poucos anos, né? Durante uns 15, 20 anos, eu era um EPP, que é empresa de pequeno porte. Depois eu percebi que eu não dava mais para ser. Então eu fui uma empresa de lucro real. Hoje eu já me pergunto se eventualmente eu não poderia passar para presumido. Então, eu acho que eu peço a Deus que a criatividade venha cada vez mais em mim aqui para que eu possa acompanhar o futuro. Porque a gente vai envelhecendo e o futuro vai modernizando. Então a gente tem que ter a cabeça pensando lá na frente, mas sem perder isso, por mais que os caminhos estão mostrando isso, né? Inteligência artificial, conversas por computador, né? Isso eu não quero perder. Eu quero ter esse contato com o cliente, ainda que eu fique no meu tamanho, não há problema, mas eu quero ter esse contato com o cliente, ter essa fidelização, essa confiança nas pessoas, né? E eventualmente treinar pessoas para fazer o mesmo que eu faço, como o Léo, o João, enfim, pessoas que passaram e estão comigo há muito tempo. Eu ia te perguntar, qual é o legado que você quer deixar na 3D? Exatamente, o legado de um bom atendimento, de saber ter expertise do que está falando, falar coisas que são idôneas, são certas, que vão autoridade agregar. no que fala. Exatamente, autoridade moral, autoridade naquilo que você está falando. Então eu acho que isso não existe. Hoje tem um sommelier virtual, você compra lá um aparelho, o cara coloca... Né, um app. Um app, você coloca lá o rótulo, ele lê o código do cara e fala para você tudo. Aquilo é legal, mas assim, aquilo não fala para você se o vinho ficou no sol, não ficou no sol. Enfim, eu acho que nada supera o atendimento. Não supera. Eu sei, eu gosto de vinho também, não tanto quanto você gosta, mas eu sou um apreciador de vinho. E eu passei um Réveillon, tive a oportunidade de passar um Réveillon. Meu irmão era vivo ainda, eu era casado também. Nós fomos em 2 casais na casa Valduga passar um Réveillon com o João Valduga. Conheço ele. Tem um castelo lá. Maravilhoso. E ele é uma pessoa simplíssima, né? Ele, muito. Na noite do Réveillon, ele e a família dele estavam no restaurante junto com os hóspedes, né? Muito simples. E uma pessoa... Você vê que ele saiu do zero, né? Totalmente. Ele falou que o primeiro sapato dele, ele comprou com 18 anos de idade. E é verdade isso. Ele andava descalço. Italiano, né? Italiano, vieram ele e continua assim. Eu fui há 2 anos lá, 1 ano e meio, 2 anos. Vende Valduga aqui? Vendo. Opa! E encontrei com o João e com o irmão dele. O irmão dele, então, ele tava no trator, dirigindo o trator lá. Só de vir conhecer meu irmão aqui. A hora que eu olhei, eu só pensei que era funcionário do funcionário ainda. E era o dono. Então são pessoas... Eu acho que isso aí não dá pra gente mexer. A gente pode, como o João fez, em âmbito muito maior que o meu, óbvio. A gente pode e deve progredir. A mercearia nunca parou. Os investimentos lá nunca pararam. Quando eu não tinha mais espaço para crescer do lado, eu comecei a crescer para cima. O que eu fiz? Eu me mudei da casa que eu tô hoje e fui... hoje é tudo escritório, a parte de cima, uma área de degustação. Na época... A Cláudia, com quem eu fui casado, né, deu uma maior força, falou, não, vamos sair daqui porque tá ficando pequeno. As prateleiras que não tinha mais como colocar do lado, eu comecei a comprar extensores para elas ficarem mais altas, né, produtos entrando, então não tem um ano que eu possa falar assim, esse ano eu não investi nada. Então colocamos lá a energia fotovoltaica, que para a natureza e também pro, né, dando também uma coisa que eu acho prioritário, e infelizmente a grande parte dos nossos empresários aqui de São Carlos, principalmente, não fazem isso. Você dá um conforto pro teu funcionário, pro teu cliente, de ter um estacionamento do lado da sua adega. Eu tenho 2, na verdade. Um do lado da mercearia, bem colado na mercearia, e tem um que é da minha família, que fica do lado do açougue ali, que é nosso, da mercearia também. Agora, Natal, provavelmente, a gente vai ter que abrir, né, para os nossos clientes. Eu acho que isso é fundamental, o respeito pelo cliente. Aonde você monta as cestas? É ali onde era a mercearia do seu pai? Não, eu monto no 2º piso. Agora,
Esse ano, essa época do ano, né, final de ano, a gente não faz mais eventos lá em cima. A partir de dezembro, eu paro só sexta. Inclusive, esse ano, provavelmente, nós vamos abrir, como fizemos no ano passado, a gente monta num lugar e expõe as cestas em cima e embaixo também. Tá, porque é muita cesta. É muita cesta, é muita coisa. Uma coisa que esse Jogo Real Podcast a gente faz também, Marcos, se você puder pôr aí o e-book. Eu escrevi um e-book, ele é gratuito, ele tem um link aqui na descrição, que é como você vai abrir o seu negócio, um checklist. Sim. Para você ver tudo que você tem que fazer para abrir um negócio antes de abrir um negócio. Então eu escrevi esse e-book, é fruto de muita pesquisa. Eu vou até dar uma revisada nele agora, mas ele é um checklist completo para quem quer abrir um negócio, quer começar um novo negócio, que são para ver todas as questões de tarifa, AVCB. Às vezes o cara abre um negócio, chega lá o corpo de bombeiros lá que não está faltando, vai lá e fecha. E o cara já gastou todo o dinheiro dele. Então tem toda a parte como retirar, aonde vai buscar um CNPJ, que tirar um CNPJ é fácil, né? Fechar que é difícil. Fechar o CNPJ é complicado. Então é mais para ajudar o iniciante mesmo, aquele que nunca se aventurou no empreendedorismo, a ter uma noção, pelo menos, do que ele precisa ter para fazer um negócio dele, estudar o ponto, várias outras coisas. É um checklist completo, gratuito, que você pode baixar aqui na descrição do vídeo. Continuando aqui, Dini, qual foi o melhor conselho de negócio que você já recebeu na sua vida? Conselho de negócio? Foram muitos, né? Mas... aquele melhorzão que você nunca esqueceu mais. Eu acho que os melhores, eu diria que os, no plural, sim, até eram conselhos do meu pai. Sim. Quanto à ética, quanto a toda essa história aí. Olha, vamos lá. O melhor conselho, se ela escutar, ela não vai nem... enfim, acreditar nisso. A Celina Laurito, mãe da Luciana e da Pri, uma vez quando eu tava lá, né, querendo mudando, melhorando, tal, meu pai falou para mim, muda para supermercado. As pessoas falavam, muda para supermercado 3M. E aí a Celina Laurito, ela virou para mim e falou assim, Dinir, não muda não, mercearia é chique. Mercearia é glamouroso. Em São Paulo as mercearias são refinadas. Fica com esse nome. E eu fiquei com esse nome, entendeu? Então foi muito bacana. Junto com isso também eu tenho que tirar o chapéu para a Cláudia, com quem eu fui casado. E ela criou a logomarca, que antes era um amigo meu, o Ick, né? Que criou uma logomarca, mas era um pouco amador. Ficou legal, bacana. Mas a nova logomarca, quem criou foi a Cláudia, junto com uma agência né, que mexe com isso, enfim. E eu gostei muito da logo, né? Então ficou muito bom mesmo. Eu gostei. Você lê livros? Adoro. Eu pego um livro, meu problema é esse. Às vezes vou dormir de madrugada e no outro dia estou acordando de manhã, né? Mas eu debulho livros. Qual foi um livro assim que você... Eu estou na minha fase de... eu gosto muito... da parte espiritual, né? Tá. Então, se a gente falar em livros de empresas, eu gosto, mas não tanto assim, tá? De alguns como Paulo Guedes, O Futuro é Agora, por exemplo. Eu adorei esse livro, acho que vale a pena. Eu não li ainda, e muitos outros livros aí, podcasts que eu gosto muito também, né? O que me faz dormir à noite, às vezes, é ficar lendo um bom livro, eventualmente vendo um podcast, uma coisa boa. Agora, o que me faz não dormir, né, é ficar vendo noticiário na televisão, que eu não faço mais isso. Eu larguei mão. Eu também, eu parei. Eu já tenho uns 3 anos que eu não vejo mais noticiário. Eu também. Eu não quero saber o que está acontecendo, porque... É melhor para a nossa saúde mental. Exatamente. E eu tenho 5 negócios ao mesmo tempo, né? Então, minha cabeça não para. Exatamente. Eu estou com 66 anos, mas eu não quero parar também. Não, enquanto eu tiver saúde, isso? eu estou lá. Vambora. Então, eu tenho que ter distração à noite para acalmar o cérebro, fazer ele baixar um pouco o ritmo para eu poder dormir, senão eu não durmo. Não, exatamente. Então... E você sabe que tem eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas tem um livro que eu li, que falava sobre empreendedorismo, e a primeira fase, uma das 10 maneiras
de você não infartar sendo empreendedor. A primeira era não antecipe seus problemas. Ansiosidade. Ansiosidade. Eu tenho. Todos nós, eu também sou. Eu vou muito. Psicóloga, porque eu tenho. Eu também tenho. Todos nós temos. Tá lá no nível hard. Mas se a gente pensar que tudo vai ser horrível, tudo vai ser ruim, não é. 99% das coisas não acontecem que a gente imagina. Né? Exatamente. Você tem algum líder que você admira ou admirou? Que você... eu tenho líderes que eu admiro muito, mas eu não diria que exatamente no comércio, né? Não. Mas, por exemplo, Chico Xavier. Sim. Humildade. Cara, né? eu fui visitar o túmulo dele em Uberaba. Eu estava lá, o túmulo, eu não sou espírita, nada, mas eu respeito demais. E, cara, é incrível. Você vai chegando perto do túmulo, você vai começar a se arrepiar. A energia no muito túmulo forte. Energia é uma coisa muito absurda. Dizem que Allan Kardec, que também é o pai do espiritismo, né? Há mais de 100 anos, aí ele também, quando você chega no túmulo dele ali, Allan Kardec... É na França? É na França. É Hipólito Rivail, né? Ele era um cara cético, que não acreditava em nada, absolutamente nada, um professor universitário, e aí ele descobriu no espiritismo, e aí ele acabou vendo que realmente a coisa era séria. Então, são ídolos, né? E óbvio, né? Não tem como negar, né? O meu maior ídolo, né, da minha vida, e vai ser sempre assim, é Jesus. Sim. Isso, para mim, e eu sei que para algumas pessoas não, para mim, não tem. E óbvio que depois do pai Jesus, vem também o meu pai Ednir, que só me deu bons conselhos. Eu só aprendi coisas boas. Assim como minha mãe também. E uma prática diária sua que é inegociável, você não muda. Sim. Meditação e oração. Uma prática diária minha, quando eu acordo, quando eu vou dormir, e se possível na hora do almoço, se eu conseguir 10, 15 minutinhos. Como se fosse uma meditação e prestar muita atenção no orai e vigiai. Orar eu troco por conversar com Deus, com Jesus, e vigiar os meus pensamentos. Porque se eu não vigiar meus pensamentos e deixar que algum ruim entre, ele me destrói. Então eu tento vigiar, quando a peteca tá caindo, eu troco o pensamento e bola para frente. Essa pergunta eu queria fazer faz tempo. Se a Mercearia 3M fosse um vinho, que vinho seria a Mercearia 3M? Um vinho redondo, prazeroso, um vinho que se adapta, é um vinho que harmoniza com qualquer prato. Eu diria que a maioria deles. Se a mercearia fosse um vinho numa garrafa Magnum, né? Ou Double Magnum maior, para poder partilhar com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, né? Eu acho que seria porque o vinho, ele é muito relativo, né? Tem gente que gosta de muito seco, outros gostam e também docinho. Exato. E também o vinho é aquela coisa que você tenta harmonizar com o prato. Então, os meus eventos, eu tento fazer uma harmonização de tudo. Pessoas, vinhos, comidas, tipos de eventos, como música, uma boa música. Você não vai fazer um evento de vinho com funk, né? Com pagode, com todo respeito ao pagode, mas não é a hora dele. Entendeu? Então, se a mercearia fosse um vinho, eu não vou dizer nomes aqui, mas eu não até admito dizer nome. Se fosse um vinho, eu não pegaria o vinho mais caro, um Chateau Petrus, não. Até em homenagem ao meu amigo Tomás Roquette, que é dono da Quinta do Crasso. Se a mercearia fosse um vinho, eu gostaria que ela fosse um Crastro Vinhas Velhas Reserva, que é um vinho que tem 40 uvas. Caramba! 40 uvas, todas são as videiras ali, dessas 40 tipos de uvas, tem uma média de 100, 140 anos de idade. Nossa. E depois ele ficou envelhecendo em barril de carvalho por 18 meses, depois 1 ano na garrafa, para depois vir para cá, e ele agrada gregos e troianos. Seria esse o vinho. Você tem esse vinho lá? Tenho, tá em oferta, inclusive. Eu vou buscar. Tá em oferta, até já falo, de 640 por 490. Não é o vinho mais caro que eu tenho, longe disso, mas é um vinho que eu acho que ele é fantástico. Esse ano, eu já te falei isso, há muito tempo queria ir para a Itália, fui. Eu fui na região de Brunello, né, dos Brunelos, eu fui em Montaltino. Inclusive, recebi uma multa agora. Faz parte. Não sei o que eu fiz lá. Eu acho que eu sei que eu fiz uma... Curva ali. Não, eu fiz uma conversão. Eu estava no sentido na rua, eu vi uma vaga de estacionamento, eu fiz a conversão na rua.
O bacana é que a multa é em euros, né? É, euros, 200 euros de multa. Foi legal. Mas lá é assim, você não vê ninguém. A multa chega. A multa chega. A gente é brasileiro, vai para esse mundo, a gente tem que andar na linha lá, mas acontece. Sempre. Mas eu peguei um Brunello de muito bem recomendado. Os Brunelos são DOC G, né? São denominação de origem controlada e garantida, são maravilhosos. Sonho que eu tinha. Depois fomos também na região do Chianti. Nossa, bom demais, né? bom demais. Eu fui naquele do Galo Negro, né? Muito Galo Negro, bom. que tem o símbolo, né? O galinho. E foi uma degustação maravilhosa, mas por incrível que pareça, a melhor degustação que eu fiz até hoje, não sei se você conhece um supermercado que chama Verde Mar. Lá em Minas. Em Minas. É de Belo Horizonte. Ele começou pequeno também, só que ele pulou para supermercado, ele começou como mercearia. E pulou para supermercado. E hoje tem várias, já ofereceram mais de, acho que 5 milhões de reais pela... Não, muito mais. Mas ele não vende. E ele tem uma adega muito legal. Muito legal mesmo. Que ele é como uma 3M, só que é grande. Sim. Ele partiu para supermercado. Para grande Mas rede. ele tem os queijos importados. Ele é um supermercado assim. Ele focou nesse, para não combater com Carrefour e tal. Ele fica em Belo Horizonte. E lá a gente eu estava querendo fazer um prato de camarão e tal. Aí tinha um sommelier lá que atendia. Ele falou assim, o camarão vai ser grelhado, vai ser empanado, vai ser como assim? Vai ser assim. Então, me deu um rosé. Eu ia falar isso. Maravilhoso. Cara, você comia aquele camarão com aquele vinho. Casamento perfeito. Nossa, como é bom quando harmoniza, né? É maravilhoso, eu falo. Por isso que existem as regras de harmonização, por similaridade, que é por igualdade, e por contraste também é muito legal. Né? Mas tudo fica melhor quando você harmoniza, não tenha dúvida. Para quem está começando agora, de uma maneira geral, não é só nem mercearia. Qual o conselho que você dá para um empreendedor que está começando agora? Bom, primeiro, conhecer bem o seu negócio. Se não conhecer muito bem o seu negócio, não vai. Tem que conhecer e tem que gostar. É diferente de conhecer. Sim. Meu pai falava uma coisa que eu acho muito bacana. Mais vale um lixeiro convicto do que um médico frustrado. Né? E eu penso que seja por aí. Então, se você for começar um negócio, por favor, tenha conhecimento e tenha paixão por aquilo que você está fazendo. Eu acho que é o primeiro passo. Sem isso, não tem condições de tocar. Aí avalie os riscos. Eu acho que é muito importante o local, porque, por exemplo, a Mercearia 3M, ela não está num lugar bom. Eu fiz o nome, as pessoas vêm até a gente, mas ela está num lugar que não tem nada a ver. Sim. Ela fica 8 ou 9 quadras da avenida. Então eu tenho clientes que vêm de outras cidades, inclusive de Araraquara, de Brotas, para buscar mercadorias aqui. Eu fiz o nome, eu fiz uma... Você criou Eu criei um ponto, uma referência, uma credibilidade e com preços por conta de tudo que eu venho trabalhando para ter preços na mercearia. Mas o local é algo muito importante. E terceiro, eu acho que tem que ter um conforto para o teu cliente, que é o estacionamento. Sim. Se você cria uma coisa que tem tudo de bom, mas que não há lugar para parar o carro, hoje, o São Carlense, o brasileiro, né? Ele quer do lado, ele não quer andar 50 metros. Ele quer parar do lado. Então, se não tiver estacionamento, exatamente. Se não tiver estacionamento, eu acho que você está numa situação bem difícil. A gente conhece aqui, a gente está em São Carlos. Você é de São Carlos São também, Carlos, né? Sou minhoca da terra. Eu nasci aqui, fui criado em Ribeirão Bonito. Mas a gente tem alguns pontos aqui que a gente sabe que são cemitérios de negócio. São. Nada dá certo. Sai, entra outro, quebra, sai, entra outro. Não vai dar certo. Porque a grande maioria não tem estacionamento. E isso hoje é primordial. Onde o cara vai parar ali para comprar? Ah, mas é na Avenida São Carlos, não interessa. Mas não tem onde estacionar. Tem que parar. O cara passa reto. Passa reto. Eu sou assim. E detalhe, se tiver que fazer uma baliza ali, muitas vezes, o cara não, aqui não, vamos parar lá que tá mais fácil. Então é por isso que os shoppings estão aí. Tudo no shopping acho que é mais caro, só que você tem comodidade de estacionamento. Comodidade, segurança. Exatamente. Né? O mercado de rua, ele tem que ser muito bem pensado. Muito. Eu nos meus treinamentos, eu dou treinamento, você sabe disso. Sim. Tem uma mania na cidade do interior, ele compra um terreno,
Aí ele vai construir a casa dele, ele já constrói sobrado. Ele fala, vou fazer um mercadinho aqui embaixo e moro em cima. Uma oficina mecânica, sei lá o que. Qualquer coisa. Eu vou pra fazer morar alguma em coisa cima. embaixo e vou morar em cima. Só que ele não estudou nada, se passa ônibus, se não passa ônibus, qual é o público que ele está quer? passando ali? Exato. Entendeu? É o público A, B, C, D. Qual é o público? Qual é o teu... Aí ele acha que ele Exato. montando um ponto lá, acontece de criar ponto igual você criou o seu. Quantos anos? 60 anos? Nossa, 60 anos, demora muito tempo. É uma vida. É uma vida. É uma vida. Não é assim. Vai um cara hoje montar ali perto do seu uma mercearia do nada, ele não tem. Não. É complicadíssimo. Não tem. É complicadíssimo. Por isso que tem muitas empresas mais fechando, né, dessas novas. Os caras abrem, a média acho que é 5 anos, se não me falha a memória, né? E já estão fechando. Porque o cara imagina uma coisa e vai lá e vê que não é aquilo, e aí ele é obrigado a fechar antes que ele perca tudo que ele conseguiu ali, né? Agora, nós estamos acabando já aqui para te liberar até para você isso, trabalhar. Tô sossegado. Senão eu fico 10 horas aqui. É bom demais. Se tivesse, a tua vida é um livro. Você abre esse livro, você vai rasgar uma página dele e reescrever ela. Qual é uma situação? Olha, você falou uma coisa que eu acho muito bacana e eu falo para as pessoas, principalmente para amigos meus aí, eu falo, todos nós somos livros. Sim. Então, você tá solteiro hoje. Tô. Eu também. Então a gente pega e pensa, né? Pô, eu vou entrar na vida de uma pessoa. Aquela pessoa não é uma pessoa, ela é um livro. Então você tem que ver as páginas anteriores e já tem que ter uma previsão do que tem ali pela frente, né? Então, eu acho que, no meu caso, tem algumas páginas que eu tiraria, obviamente, se pudesse. Sim. Por exemplo, eu tive um câncer há 12 anos atrás. Sim. Do nada, eu descobri aí um tumor pequenininho, em estágio, assim, casualmente, né? E aí, então é uma coisa difícil. Só que assim, tirou o rim, acabou o problema. Sim. Eu fui lá, fiz uma cirurgia, e essa cirurgia, não precisei fazer quimioterapia, radioterapia, não precisei fazer nada. Você tem só um rim. Só tem um rim e funciona muito bem. E que tá trabalhando que nem trabalhando pra caramba. Põe ele pra trabalhar. Funciona muito bem. Seria esse, outra página, pra você ver, você falou uma, mas eu te digo até mais do que uma, né? O dia que eu soube que meu pai teve uma doença e acabou vindo falecer dessa doença, são coisas que a gente, obviamente, quer, né? Cara, eu falo sempre isso. Eu perdi meu pai também, só que o meu pai eu perdi acidente de carro. Então, a gente nunca sabe o que é melhor. Se a gente saber que o pai está doente e que vai virar óbito, ou se de repente ele vai embora, né? Quando vai embora de repente, eu acho que é ruim para a família, porque é um baque. É um baque. E quando a pessoa está sofrendo e vai embora, eu acho que ele descansa, né? E a família já está meio que, vamos dizer assim, se acostumando a ficar sem ele, né? Mas nunca é bom. Nunca é bom. Nunca é bom. E a gente sabe que isso vai acontecer. Vai. Mais cedo ou mais tarde. Vai, né? Então, é uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas. Eu falo assim, sem entrar na sua privacidade, mas eu te pergunto assim, quantos anos você tem? Você sabe, você vai me falar a resposta errada. Sim, vai falar a idade que tem agora. Que tem agora. Né? E não é isso a questão. Quantos anos ainda você tem? Quantos anos te falta? Ninguém sabe. Eu posso sair daqui e bater as pernas, bater as botas agora. Então, a gente tem que ver a vida com essa sabedoria e ser uma pessoa justa, honesta, empreendedora, sim, em todos os sentidos, mas que você não se arrependa amanhã ou depois, né? Na vida espiritual, que eu acredito muito nisso. Eu tenho uma frase que eu falo também, que é assim, todo ser humano vai morrer. Sem dúvida. Mas nem todo ser humano vai viver. Ah, mas eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, eu tenho amigos com 50 anos de idade que não viveram 50, 60 anos de idade, que não viveram absolutamente nada, né? E, aliás, enfim, eu tô até vendo, não vou poder falar o nome, mas enfim, né? E tenho pessoas que vivem intensamente a vida com 80. Sim. Né? Vai fazer 80 agora, um amigo meu que eu admiro muito, anda de moto comigo, tem uma moto pesada tanto quanto a minha. Eu admiro um empresário aqui de São Carlos, esse eu posso até citar o nome, que é o Luiz Fernando, o Lufer, da Descasa. Tem uma família linda, né? É um parceiro bacana. O cara tá com 78, 79 anos de idade, alguma coisa assim. E só pra cima e pra baixo. Só pra cima e pra baixo, um cara ponta firme, um cara bacana. Então eu falo, a idade tá na cabeça. Tá. A gente que faz Na verdade, assim, essa ânsia de viver não deve acabar nunca. Não pode. Eu lembro meu avô morreu com 103 anos, né? Ele sempre foi pescado, a paixão dele
E aí tinha uns companheiros dele de pesca, ele com, sei lá, quase 90 e poucos anos, ele falou assim, ó, vem pescar comigo, mas não traz velho, hein? Ele com 90 e poucos anos, ele falou, não traz velho. Traz velho que os velhos não aguentam. Mas é isso, é ter essa cabeça... A cabeça trabalhando, né? A cabeça pensando. Eu acho que a vida acaba quando os sonhos acabam. Isso. Né? Quando os sonhos acabam. Você tem que sonhar. Não tem mais desafio. Você tem que ter desafio, né? De viver, de ter um dia melhor. Você sabe que eu adoro que me criticam. Eu né? também. Eu prefiro as críticas do que os elogios. Elogio você não cresce com elogio. Não, pelo contrário. Você envaidece o que é ruim. Concordo. A crítica não. A crítica você fala, peraí. Você dá aquela... Com certeza. Aquele choque de realidade que faz você mudar o estilo, mudar o planejamento, mudar alguma coisa para poder 1000 vezes superar uma crítica. aquilo. 1000 vezes. 1000 vezes. Cara, e não existe. Tem crítica construtiva. Não, é que toda crítica para mim é construtiva. É bem-vinda. Né? É bem-vinda. Eu analiso, somos seres humanos, né? Passíveis de erro. Então. E a gente está fora do nosso eixo, quem está fora enxerga coisas que a gente não enxerga. Exatamente. Você está imerso, por exemplo, num problema. E às vezes, quando tenho um problema, às vezes eu falo para os outros, porque senão eu não vou sair do problema. Não, tua cabeça está focada numa coisa, você não está vendo o resto. Exato, você não tem. Às vezes a solução é tão boba. Por exemplo, é um exemplo assim, bem fictício, bem rápido. Você tem uma mesa aqui que é um triângulo. É isso. Né? Eu tô olhando para você e tô vendo o nome de um livro, que tem um livro apoiando o teu notebook aqui. Você tá vendo esse livro? Não. Mas eu tô. E o livro é A Fórmula de Sucesso de Vendas. Quem escreveu esse livro? Né? Paulo Torresan, ok? Então, mas você não está vendo esse livro. Não. Então, a ótica de cada um, uma montanha é vista de diferentes ângulos, diferentes maneiras. Então, eu acho que é muito importante isso. Por isso que eu gosto de podcast. Eu acho bacana, eu assisto algumas coisas, que é para ver a visão de cada pessoa, sem previamente ter conceitos contraditórios. A ideia é justamente de eu criar esse podcast e o nome foi sugerido pela IA, inclusive. Olha lá. Jogo Real. Jogo Real, que é exatamente a realidade do jogo do empresário. É isso aí. Né? Então, a quem está assistindo ali que não tem tempo, que perde o tempo dele, ele está no Spotify também, está no canal do YouTube, está no Instagram, está no TikTok, está em tudo quanto é rede social. Assista porque vale muito a pena. Às vezes, uma dica qualquer que você fale, numa resposta que você me dá, o cara fala, pô, eu não tinha pensado nisso. Isso vai melhorar a vida do cara. Ganha 3, 4 anos. Ou mais. O cara fala, não, peraí, mudei meu pensamento aqui agora. Exatamente. Né? Isso já aconteceu comigo. Né? De eu ir num curso, uma coisa ou outra, escutar alguma... E aí, falar, não, peraí, daqui pra frente não mais isso. Então... Na minha vida, eu tinha, sei lá, um certo receio de que eu sou engenheiro mecânico e trabalhar a vida inteira em vendas, né? Metade da minha vida foi na área comercial. E até tinha aquela, né, ser meio pejorativo, você ser vendedor. Hoje eu dou treinamento para isso. Nada. Mas um dia eu estava num treinamento com um dos grandes vendedores que eu conheci, e o cara falou, não, eu sou engenheiro aeronáutico, não sei o que lá. Eu falei, porra, o cara... Então tem, sabe, quebrou um negócio dentro de mim. Paradigma, né? Que eu falei assim, não, cara, eu tô num lugar. Eu acho que o vendedor é um cara que aprende todo dia. Sim. Tem inclusive um filme que eu gostaria até que o pessoal aí assistisse, porque vale muito a pena, chama-se o Vendedor de Sonhos. E você sabe o que faz a diferença, Paulo? Numa vida inteira? Às vezes tem empresários que se matam, e tal, empreendedores que falam, pô, tá ficando louco. O que faz a diferença numa vida, às vezes, é uma vírgula, não um ponto final. Sim. Você troca o ponto final e põe uma vírgula. E vamos ver diferente daqui pra frente. Né? A vida tá aí para isso. Todo dia é uma página. Você falou uma coisa que eu achei fantástico de ter falado, que cada pessoa é um livro, né? E cada dia que se passa, cada nascer do sol é uma página em branco. E você vai preencher ela do jeito que você quiser. Então, feito isso, a gente é que está escrevendo a nossa história. Não acabou não, meu amigo. Não. Tem coisa para vir aí ainda. Enquanto tiver saúde... Enquanto tiver respirando e pensando... Tá preenchendo uma página lá. Exatamente. E vai ficar na tua história, a história do teu livro, né? Com certeza. Então, uma frase final agora. Você vai completar a frase para mim. Sucesso em varejo sem pontinhos não é sucesso. Sem dignidade. Tá, legal. Sem dignidade, não tenho dúvida. Se você fez um excelente negócio e ferrou o cara, aquilo para mim não é um bom negócio.
né? Então, negócio bom tem que ser para os dois. Então, tem que ter dignidade, tá? Vejo muitas pessoas fazendo negócios aí sem dignidade. Vendendo o vinho quando tá ruim, você não vai abaixar o preço dele. Quando eles têm algum problema, você vai tirar ele da área de venda. Então, sucesso sem dignidade, para mim, não é sucesso. Você sabe que tem um supermercado, eu também não vou citar o nome, que ele ficou famoso por vender produto já vencido. Pois é, não é dignidade. Barato. Cara, eu conheço um que fechou por conta disso. Entendeu? Então, vender, eu acho que sucesso sem dignidade. E eu vou mais longe. Não tem dinheiro para comprar. Cara, primeiro que você está fazendo um risco à saúde. Exatamente. Grande. Não, uma coisa errada. Não. Tudo bem, a gente sabe que se você tomar um pouquinho depois que venceu a validade. Tudo bem, vai lá. Tudo bem. Mas legalmente falando, não pode. Cara, mas não pode. Você não vai vender isso. Não. Você está na tua casa, você comprou, posso eventualmente pegar. Deixou vencer, você vai lá e... O risco é meu. Agora, pôr para vender isso, jamais. Então, acho que a dignidade, ela tem que estar junto em todos os lugares. A gente vou mais sabe longe. também de casos de muitos supermercados, inclusive aqui em São Carlos, que vendia de carga roubada. Nossa senhora, pelo amor de Deus, já ofereceram para mim. E tá tendo hoje. Hoje, por exemplo, tem muitas pessoas comprando vinhos por grupos de WhatsApp, que a gente sabe que é falsificado, que é do PCC, né? Aí o cara fala assim, esse aqui eu fui pra Argentina e trouxe umas garrafas. Mentira, balela. E em si falando de dignidade, uma coisa que tá junto com a dignidade é a humildade. Sim. Então eu conheço médicos aqui em São Carlos que não têm a humildade, né? Talvez... tudo bem, uma sabedoria. Antigamente, todos os médicos eram mais arrogantes. Hoje, os médicos são mais tranquilos. Sim. Então, ainda que ele tenha um conhecimento superior ao de um médico humilde, se o médico hoje não tiver humildade suficiente, ele não vai ter cliente para atender. Não. Então, eu acho que o sucesso é a dignidade junto com a simplicidade no seu jeito de ser e tratar os outros. E só para deixar bem claro isso, para mim, não interessa quantos diplomas o cara tem. Se ele não sabe tratar uma pessoa abaixo dele como um ser humano, para mim não serve. Porque Jesus, quando veio para cá, não veio como o cara com a coroa, né? Ele morreu com uma coroa de espinhos. Exatamente. Então, se você tratasse mal uma pessoa dessa, olha lá o teu nível de ignorância, né? Cara, eu tenho dentro, eu sou assim e gosto que quem seja. Eu cumprimento desde o porteiro, a faxineira. Eu vou na academia, eu brinco com a faxineira. Eu também. Porque todo mundo é trabalho, cada um está iguais. fazendo o seu trabalho. Outro dia eu estava falando isso, se não tem uma faxineira, você vai chegar num banheiro, vai estar todo esporqueado, e você não vai limpar. Exatamente. Paulo, você me lembrou de uma coisa, eu fiz uma degustação no Broa Golf e o evento bombou, para variar aqueles sempre bomba. Graças a Deus eu tenho que falar isso. E aí eu cheguei lá nesse evento e tinha bem na frente do palco, onde ficaria o músico, né? E onde eu ia falar sobre os vinhos também, tinha algumas mesas e as cadeiras todas bloqueando, tipo assim, aquela mesa tava reservada. Aí só que não tinha essa reservada, não era mesas reservadas. Aí eu cheguei pra dona do restaurante, né? Ana, gente boa, mas eu até fui arrogante sem querer. Mas eu falei pra ela, mas o que tá acontecendo essas cadeiras aí? Isso é pro fulano de tal, que ele é dono da cidade aí, ele que me vendeu, me deu uma parte das lagostas. Aí ele é muito importante. Aí eu virei pra ela e falei assim, Ana, importante é o lixeiro que vai vir pegar o lixo daqui a pouco aqui. Porque vai estar, você imagina o que vai sobrar de lagosta, dessas coisas. Imagina se ficar ali as moscas, isso e aquilo. Importante é esse cara aqui, somos todos iguais. Isso. E para resumir mais um pouco ainda, eu sou motociclista e amo moto, né? E as pessoas, né? Todo motociclista tem a caveira, né? O crânio, só o crânio. E o que significa o crânio? Você sabe disso? Não. As pessoas olham para o crânio e falam assim, isso significa morte, sei lá. Nada a ver. Quando você olha um crânio, você não sabe se ele é preto ou branco, você não sabe se ele é rico ou pobre, hétero ou homossexual. Então somos todos. A única coisa que no motociclismo e na maçonaria se usa-se o crânio é para dizer que nós somos todos iguais. Partindo desse princípio. Vai todo mundo para Exatamente. O resto de todo mundo vai ser igual. Exatamente. Eu brinco assim, você nunca vê carro forte em trajeto de enterro. Né? Exatamente, não existe isso. Não existe nada. Nem o corpo você leva. Os faraós lá atrás faziam isso. Mas não, nem o corpo você leva. Nem o corpo. Fica tudo aqui. E eu posso ser que eu prejudiquei alguém na minha vida,
Não Sim, sei. Errar é humano. Não por vontade. Claro que não. Entendeu? Quando eu, em 1987, perdi um grande amigo num acidente de carro, o pai dele chegou e praticamente foi naquele momento, a gente já estava na casa dele, né, que era um acidente de carro, e ele estava viajando. Quando ele chegou, ele já, né, cadê o Maurício? Cadê o Maurício? Maurício Palone, gente boa demais. Aí falaram para ele, ele desabou a chorar. Aí ele virou para mim, falou assim, né, pôs a mão no meu ombro e falou assim: Dinir, só quero que todo mundo, vocês todos saibam. Ele falou para toda a família que estava lá e amigos, né? Só, mesmo que eu tenha errado, a intenção foi sempre acertar. Isso foi comovente, porque a intenção é acertar. Sim. Errar é humano. Dinir, brigadão por Eu é que agradeço. aceitar meu convite. Sempre. Obrigado por ter vindo, contar a sua experiência. Eu acho que vai ser muito interessante, principalmente para quem trabalha no mesmo ramo que você e para outros empresários também da área do comércio, do varejo, que a mensagem que você deixou é essa, de ter sempre um passo à frente, né, das dificuldades, estar buscando melhorar, buscando iniciativas diferentes, ser diferente dentro do que você faz. E fé em Deus, sempre. Né? Fé em Deus, atendimento principalmente, muito bem feito. Muito. Que é isso que faz perpetuar um negócio, né? A fidelização do cliente faz com que o negócio esteja aí há 60 anos, né? É isso aí. Você deve ter clientes de 30, 40 anos lá. Tem clientes de 50 anos assim, que compram na caderneta comigo. Então, e isso é que faz o negócio ter o sucesso que tem. Parabéns à 3M. Eu sempre que eu quero coisa boa, eu vou lá. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Vou sempre nos seus eventos. Você é um grande amigo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço estar aqui. É uma honra para mim. Se você quiser fazer alguma consideração, falar das redes sociais da 3M, próximos eventos, o que você vai ter aí para frente? Olha, a gente pede que as pessoas, para saber dos eventos, né, elas entrem no Instagram da Mercearia 3M, ou no meu particular mesmo, Ednir Janduso, e nós temos um grupo de WhatsApp só relacionado a vinho, né, que é o 16 981 55 5475. Quem quiser participar, mas só pode falar de vinho. Nesse aí, esse específico é só de vinho. Que eu coloco todos os eventos, né, também coloco no Instagram, né, e no Facebook também, Mercearia 3M. Esse ano não tem mais evento? Esse ano não, a gente talvez eu faça mais 2 eventos, mas são para grupos fechados. Porque agora a meta é Natal, cestas de Natal, cestas básicas para doação. Agora a meta Já tem programação do ano que vem? Eu acho que não tem a data certa, mas vai ter um curso de vinhos em janeiro. Em fevereiro começa, aí já não tem uma data certa, mas já estamos vendo uma degustação e um curso de vinhos de uvas diferentes. Sim. Né? Vai ser uma coisa bem, assim, acho que nunca houve no Brasil. Legal. Né? Porque são uvas que Carignan, Marcelin, né, Arina Arnoa, que não são conhecidas, Cinzô, Grenache, que não são conhecidas. E são de que países? Assim... A maioria deles são da França, as uvas, mas ficaram melhores em países como Chile, Argentina, Portugal, Itália, Austrália, vai ter muita coisa. Legal. São de vários países. Tem ali na Califórnia também. Califórnia tem a Zinfandel, por exemplo, que é a mesma do que é Primitivo na Itália. Então vai ser um bate-papo bem legal. Vamos ter muita coisa aí, muita criatividade nascendo para o ano que vem. Tá bom. Muito obrigado, agradecendo também a audiência de vocês. Pedindo mais uma vez, se inscreva no canal, isso é importantíssimo para o YouTube entender que o canal tem assunto relevante e jogar isso para mais pessoas. Conto com vocês no próximo episódio e fiquem com Deus. É isso aí, um brinde à vida.